Uma ótima tarde para você que já está aí antenado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Essa é mais uma edição do podcast Executivo, nosso canal informativo. Informações sempre com muita qualidade, credibilidade e conteúdo, levando para vocês aí do outro lado da tela muita informação com qualidade e credibilidade, de uma forma relevante, transparente, com muita responsabilidade, com quem entende do assunto, que são sempre os nossos convidados. Hoje nos nossos estúdios recebemos Gabriel Pionte e Maria Carolina, ambos fisioterapeutas, já que o assunto de hoje na nossa pauta é sobre saúde, sobre qualidade de vida. Vamos conhecer de pertinho o consultório da Pionte Fisioterapia, fazendo um trabalho super diferenciado com quem realmente precisa de muita saúde. E tudo isso a gente leva para vocês a partir de agora ao vivo. Vocês sempre são os nossos convidados principais, podem participar com a gente através do nosso chat, trazendo a sua pergunta, a sua observação, e a gente leva para os nossos convidados. Obrigado sempre pela companhia de vocês. E meu muito obrigado também aqui pela presença dos senhores, as senhoras, participando com a gente, trazendo um pouco aí da experiência dentro desse tema, dessa pauta de hoje. Então já começo dando super boa tarde para Maria Carolina. Tudo bem, Maria? Boa tarde, tudo ótimo. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço aí o convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. E para o Gabriel também. Tudo bem, Gabriel? Boa tarde, obrigado por estar conosco. Boa tarde, quem agradece sou eu. Vamos lá, vai ser legal, vai ser um bate-papo legal. Antes da gente conhecer mais sobre o trabalho, né, diferenciado, voltado justamente aí a essa pauta da saúde, da qualidade de vida, do bem-estar, em colocar para longe todo tipo de dor, que é o que incomoda tantas pessoas, conhecendo de pertinho sobre a Pionte Fisioterapia. Antes, é claro, eu queria conhecer um pouco da história de vocês. Como que acontece o mundo da fisioterapia para Maria Carolina? Quando começa, o porquê, você sempre foi apaixonada? Conta pra gente. Na verdade começou quando eu tinha uns 15 anos, eu ainda ali na fase de escolher a profissão, né? E eu sempre gostei muito de estudar biologia, corpo humano e etc. E aí comecei a conhecer mais essa área da biologia e caí na área da saúde. E aí pensando na área da saúde, conhecendo pessoas, né, que acabaram indo para fisioterapia também, comecei a me interessar pela área da fisioterapia, né, e pelo que a fisioterapia proporciona. Então, me interessei pensando em, através do meu trabalho, eu posso proporcionar mais saúde e qualidade de vida para as pessoas. Então, isso, para mim, me chamou muita atenção. E aí, escolhi a fisioterapia desde então, né, desde mais nova. E aí foi assim, aí entrei na faculdade, sempre estudei muito, né, sempre me interessou muito estudar sobre a fisioterapia e fui me dedicando a isso, depois fiz a especialização e estudo e me dedico até hoje. A especialização hoje que você tem na área da fisioterapia, qual que é? É na área de ortopedia e traumatologia, então eu fiz 1 ano e 3 meses, né, a residência na Santa Casa de São Paulo, em ortopedia e traumatologia. E aí depois fiz mais 1 ano de aprimoramento mais focado em lesões e dores na região de quadril, joelho e reabilitação esportiva. Algo te levou a essas especialidades? Porque abre um leque muito grande quando se fala de especialidade, né? A fisioterapia ela tem várias especialidades, né? Tem ortopedia, tem neuro, respiratória, enfim. Mas desde que eu entrei na faculdade sempre me interessei pela ortopedia, assim, pela atuação mesmo. Né? E aí sempre pensei em ir para Santa Casa, porque é um lugar de referência assim, né, nessa área, onde a gente, além de aprender a teoria, a gente aprende muita prática, né? Então lá desde sempre a gente atende, a gente coloca a mão na massa, conhece vários tipos de casos, né? A gente atende diversos casos, então a gente aprende muito lá. E aí dentro disso, estudando a área da ortopedia, as lesões e, né, alterações de quadril e joelho e a atuação que a gente tinha dentro disso me interessou mais. E aí, além de ter feito toda essa especialização na ortopedia e trauma, depois fiz mais 1 ano focado em quadril e joelho, que é as áreas assim que eu mais atuo. É verdade que é na prática que vai se ganhando muito mais experiência?
Eu acho que, assim, é importante os dois lados, tanto a teoria quanto a prática. Mas o fato de ter tido a prática num hospital grande, de referência, me fez ter contato com vários tipos de desafios, né? E de casos mesmo, assim, até complexos, que aí me fez desenvolver mais, assim, né? Tanto o meu raciocínio lógico quanto a minha atuação mesmo. E para o Gabriel, como é que começa essa vida, esse mundo na área da fisioterapia? Bom, na verdade, eu acho que a minha história ela é menos romântica do que a dela, né? Na verdade, eu queria educação física. Eu queria educação física porque eu tinha uma intenção de ser atleta e tudo mais, mas eu acabei desistindo disso, né? Na verdade, na indecisão jovem ali entre educação física ou fisioterapia, uma prima minha, que ela é fisioterapeuta, ela puxou a sardinha para fisioterapia e eu acabei comprando a ideia dela, né? Comecei o curso, no meio do caminho eu tinha a intenção de ser atleta, né? Então, no meio do caminho você acaba se relacionando com ortopedia, corpo humano, músculo, osso, articulação, lesão esportiva e tudo mais. Então, me acabou puxando já isso para essa área, né? Eu acabei indo na fisioterapia para essa área. E vou dizer que o meu amor maior, assim, pela profissão, onde eu comecei a me dedicar maior, foi a partir da minha pós-graduação, né? Eu tenho uma formação completa de osteopatia, né? A formação de osteopatia, elas são 5 anos de formação. Uau. E fora a formação de osteopatia, eu fui me estudando muito em ortopedia. Eu tenho alguns cursos de terapia manual, são técnicas, formas de avaliar, meio que voltado para terapia manual. Eu acabei indo para esse meio, né, da parte ortopédica, da parte de terapia manual, osteopatia, e como a Maria comentou, né, a gente vive se especializando até hoje. Então tem algumas formações que eu ainda pretendo fazer, a gente ainda tem alguns objetivos aí em frente. Não para nunca, né? Não Principalmente para, essas áreas da saúde, tem sempre que estar antenado e se especializando cada vez mais. É uma realidade, né? Eu acho que se você não faz isso, eu acho que você acaba ficando para trás. Você acaba deixando de oferecer o melhor tratamento possível, né? Um grande resultado. Depois de um tempo, foi como ela falou, a prática e o estudo, eles andam juntos, né? Você aprende muita coisa na prática, você aprende a parte clínica na prática, o olhar de você sentir e entender o que aquele paciente precisa. Você consegue ter esse raciocínio clínico, que a gente chama, um pouco mais rápido. Mas a parte de estudar a teoria, a parte de se atualizar em questão de evidência, em questão de curso, isso você sempre tem que estar fazendo, porque os conceitos eles mudam muito, né? Então, hoje uma avaliação que ela é padrão ouro para alguma coisa, talvez amanhã ela não seja tão relevante assim, porque um método novo saiu, alguma forma saiu um estudo melhor que mostra que aquilo lá também não era tão eficiente quanto se pensava. Então, tudo você tem que se atualizar, não tem jeito. Felipe K está aqui com a gente acompanhando o podcast. Obrigado pela sua participação, deixando o seu alô. Está acompanhando vocês aí de pertinho, de olho. Legal. E ele comenta aqui, que beleza! O Bruno Pionte também está aqui, ó, acompanhando vocês. O Felipe disse, esse é lenda. E o Jean Gabriel igual a lenda. Olha aí, o pessoal unânime, hein? Bom demais, comenta o Jean. Obrigado pela participação de vocês. Você está chegando agora, quer participar com a gente, o assunto, a pauta, a qualidade de vida, bem-estar, e a gente traz Gabriel Pionte, Maria Carolina, ambos fisioterapeutas, já que o tema é isso. Tem alguma dúvida, quer trazer uma questão, uma pergunta, traga, e o pessoal, com certeza, os nossos convidados vão te ajudar nessa edição de hoje do Podcast Executivo. É sempre muito bom tê-los conosco. Dando continuidade, eu queria entender, então, quando foi o momento que vocês acharam necessário surgir a Pionte Fisioterapia? O porquê? Com qual objetivo? Sentiam alguma necessidade? Faltava algo? Na verdade, eu acho que a gente sempre quis, né, ter um negócio próprio. Porque a gente sempre visou muito oferecer o melhor para os nossos pacientes. Então, para oferecer o melhor, a gente pensou em, né, começar esse negócio próprio.
pensando, né, visando em uma fisioterapia realmente de qualidade, né, uma fisioterapia onde a gente vê cada paciente como único, né, então eu acho que isso foi uma das coisas que mais motivou a gente. Além do que, quando você se forma fisioterapeuta, você observa dentro do mercado muitos serviços de fisioterapia e poucos, vamos dizer assim, altamente especializados, né? Você vê muito a questão de avaliação, de tratamento, aquela, vamos dizer assim, o potencial de você conseguir dar um bom diagnóstico e um bom tratamento efetivo de forma individual, ele existe, tem muitas clínicas boas em São Paulo, mas é longe do que deveria ser, que na verdade esse padrão de excelência, na minha opinião, ele deveria ser padrão mesmo. Em toda clínica, o atendimento de fisioterapia ele teria que ser assim, individualizado, não deveria ser um diferencial. Não deveria ser um diferencial, deveria ser o básico. Na verdade, a questão é essa. Porque você vai, por exemplo, pegar muitas clínicas de ortopedia que fazem tratamentos de ortopedia, não tem uma pessoa especializada em ortopedia. Não são feitos testes de ortopedia ou fisioterapeuta. Então, assim, precisava... Essa era a necessidade, né? De fato, um atendimento especializado, focar na ortopedia, com uma visão multifatorial das coisas, né? De fato, o fisioterapeuta, o terapeuta gastando energia ali para resolver o problema daquele paciente, né? Um negócio certo. E eu acho que é importante também essa questão, né, da especialidade, né? Então, como especialistas, a gente consegue avaliar o paciente e determinar o que realmente aquele paciente precisa, né? Então, é realmente enxergar ele como único. Então, mesmo que o paciente ele chega com uma queixa de, por exemplo, dor no joelho, eu tenho, sei lá, 5 pacientes que chegam com essa mesma queixa de dor no joelho, mas cada um vai apresentar suas características e aí cada um vai ter sua necessidade. Então, esse é o diferencial de um tratamento mais especializado. Um ponto forte também, na verdade, né, da Pionte é exatamente esse atendimento que hoje vocês ministram lá. E esse atendimento, quando a gente fala dos cuidados da área da fisioterapia, hoje, com toda essa tecnologia, ele é possível tanto presencialmente, óbvio que a gente já se prevalece há muito tempo, mas o online, também existe essa possibilidade hoje? Sim. A gente até já chegou a fazer alguns atendimentos online, recentemente até também realizei um atendimento, na verdade realizei o tratamento, né, de uma pessoa que me procurou, que ela nem mora no Brasil, na verdade, ela mora na Irlanda, e ela tinha lesionado o joelho, né, e aí ela fez os exames lá, enfim, mas aí até ela passar em consulta médica lá, ela ficou com dúvidas, né, do que ela tinha e o que ela poderia fazer, e aí essa pessoa me procurou. E aí, por meio do online, né, eu consegui avaliar e ajudar ela ali nesse início aí de lesão, né? Depois ela teve que fazer uma cirurgia, né? Então, nessa fase pré-cirúrgica, eu consegui, de maneira online, ajudar a pessoa tanto a avaliar, orientar ela quanto ao que estava acontecendo e também fazer um tratamento pré-cirúrgico aí, antes dela ir para a cirurgia. Gabriel. A parte do online, ela surgiu muito na pandemia, né, como uma necessidade, porque, por exemplo, o cara que trabalhava com ortopedia puro, ele era o cara da terapia manual e do exercício, e aí você ficava, mas eu não vou poder colocar a mão no paciente, né, a gente está num momento onde a gente precisa ter esse distanciamento social, né, e surgiu a opção do online, foram criados modelos e formas de atender, existem alguns, eu diria, escolas ali de avaliação e de diagnóstico que já se concentram basicamente na orientação de exercícios, né? E já tem uma avaliação meio que focada para o movimento, né? Focada nessa orientação. Então, assim, já meio que existia um modelo ali, só não estava na prática de fazer o online, né? Era muito presencial. E aí, no momento que surgiu a necessidade de ser puramente online, eu acho que teve essa adaptação, né? Ainda é um negócio que
Para alguns casos é interessante o presencial, semipresencial, mas assim, o online é uma possibilidade e às vezes ajuda bastante. Ainda mais quando a pessoa ela não tem o acesso àquele momento ao presencial, né? Então, por exemplo, esse caso que eu contei, ele não estava tendo acesso à fisioterapia presencial naquele momento, ia demorar até para ele ter um respaldo do médico ou do fisioterapeuta ali da região. Então, ele conseguiu ter acesso, né, o mais rápido possível para estar realmente orientado e já receber um tratamento, né, e não esperar, né, não ter essa espera longa até ele conseguir saber o que aconteceu ou até iniciar o tratamento. Então, isso é bem legal também. Isso torna o tratamento mais acessível, né, dependendo da situação como a dele. Mais rápido. Sim. Também, né? Uma questão de necessidade também é óbvio. Sim. Principalmente quando as pessoas passam e sofrem com diversas dores. Aí, pior ainda, é tudo para ontem. É óbvio que a pessoa busca isso. Hoje vocês consideram a grande missão da Pionte o quê? Bom, eu acho que para exemplificar essa missão, para deixar claro, vou colocar como se fosse um caso real, né? Uma pessoa que ela passou em diversos tipos de tratamento, está com dor na coluna, ela já está com não sei quantas indicações de cirurgia, ela passou em diversos tipos de profissionais de saúde, cada um fala uma coisa, porque quando você, vamos dizer assim, tem um mercado também muito grande, então na hora que você fala a dor, muita gente cada profissional vai ter um motivo, tem aquela analogia do elefante, né? Vários cegos olhando o elefante, um abraça a perna, fala que é um tronco de árvore, um pega a orelha, fala que é uma folha, cada um fala uma coisa, né? Então tem essa analogia e ela é real quando a pessoa tem dor, né? Você vai em cada profissional, cada um vai falar uma coisa, cada um vai dar um pitaco em relação a alguma coisa e acaba deixando de enxergar a totalidade. A missão, na verdade, é a pessoa chegar pra gente e a gente enxergar essa totalidade dele e direcionar exatamente, encontrar uma solução, falar pra ele das possibilidades de tratamento, o que de fato funciona. Mas melhora com quiropraxia, melhora com isso, melhora com aquilo. Seu caso é o seguinte, você tem esses problemas, essas técnicas, essas coisas são eficazes, o caminho de tratamento melhor é esse. Você tem mostrar as opções. Uma direção, né? Dá uma direção e querendo ou não, no momento que você faz isso, você dá a direção para uma pessoa que ela tá com dor, que ela tá passando por um momento de dificuldade, que ela tá meio perdida porque cada pessoa fala alguma coisa para ela. Você dá uma esperança, né? Você começa o caminho ali de melhora ali, né? De uma aliança. Então, eu acho que seria mais ou menos isso. E a pessoa que estava se encontrando sem alternativa, ela começa a ver uma esperança, ela começa a encontrar uma forma de se livrar desses problemas, de resolver de fato. E além disso, vai além de aliviar o sintoma, né? Então a pessoa ela chega com uma queixa de dor, por exemplo. Então nossa missão é, além de aliviar aquele sintoma, a gente dar mais qualidade para ela. Para ela fazer, então, por exemplo, uma pessoa chega com uma dor, por exemplo, no joelho. E aí, aquela dor está limitando ela a fazer caminhadas longas. Aquela dor está limitando ela a subir e descer uma escada, por exemplo. Então, a nossa missão, além de aliviar aquele sintoma, é fazer com que ela volte à vida dela, né? As funções que ela precisa, a retornar mesmo às atividades dela, né? De uma forma completa. Então, é um tratamento que visa não só... A nossa missão é oferecer um tratamento que visa não só aliviar sintoma, mas sim fazer com que ela retome a vida dela, né? Com mais qualidade. E tanto que, complementando isso que ela falou, durante o tratamento, durante o planejamento do tratamento, uma das coisas que é priorizada é assim, qual é a atividade que você quer fazer que você não está conseguindo fazer? Então, você não está conseguindo pegar o seu neto no colo, você não está conseguindo praticar esporte, como que a gente consegue adaptar, como que a gente consegue melhorar e chegar nesse objetivo, né? Então é focado no objetivo pessoal daquela pessoa, né? Ele tem que sair de lá conseguindo realizar aquilo que ele não consegue, seja por conta de dor, seja por conta de falta de mobilidade, e aí cada pessoa vai apresentar uma queixa, cada pessoa vai querer algum objetivo específico, vai ter alguma restrição específica, a gente trabalha em cima disso. Quando a gente fala da Pionte, do consultório,
em relação ao atendimento, à área da fisioterapia e até de algumas das especialidades, existe uma limitação de idade para o atendimento hoje que vocês oferecem? Por exemplo, é só adulto, crianças, terceira idade? Como é que funciona? Não, na verdade a gente atende todos esses públicos, né? Desde criança até terceira idade. Né? A gente até tem crianças que até apresentam algumas alterações ortopédicas que necessitam da fisioterapia. E, inclusive, também na minha formação na Santa Casa, né? Eu tive essa experiência, né? Em avaliar e tratar pacientes ortopédicos, né? Pediátricos, né? Crianças que necessitam desse tratamento. Então, a gente atende desde crianças até a terceira idade, sem restrições. Quando a gente fala da área da fisioterapia, é óbvio que se abrange em muitas outras especialidades, abre vários braços, mas vamos falar de uma fisioterapia num todo, na experiência de vocês. O que vocês observam de alguns anos para cá? Muita coisa vem mudando nessas áreas? Eu acho que a fisioterapia ela vem se tornando mais conhecida no sentido de realmente saber o que um fisioterapeuta pode proporcionar. Eu acho que os fisioterapeutas também estão conseguindo ter mais acesso a estudo mesmo, né? A se aprimorar. Acho que isso faz diferença também. E eu acho que a gente está conseguindo ter um lugar melhor, claro, né? Com muito estudo, né? Mas ter um lugar melhor em relação a conseguir avaliar aquele paciente, né? E ser um profissional de primeiro contato. Né, porque isso era pouco falado. Na verdade, isso tem que ser mais conhecido, mas, né, o fisioterapeuta ele também pode ser um profissional de primeiro contato, ou seja, ele pode, né, ele tem aquela capacidade de paciente, dele ser o primeiro profissional que o paciente tem contato e ele conseguir avaliar e identificar o que o paciente precisa. Né, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes assim e que a gente vê que a fisioterapia está mudando. Sua visão, Gabriel? Eu acho que existe um crescimento dentro da fisioterapia. Eu acho que, assim, em questão de estudo, já está cheio, lotado de estudos que evidenciam a importância e como a fisioterapia atua nos diversos tipos de problemas. Então, às vezes, desmistificando muitas coisas. Às vezes você não precisa de fazer cirurgia para diversos tipos de problemas que antes se achava e você vê que o tratamento da fisioterapia ela tá lá e é eficaz e às vezes é a melhor opção, né? Então, assim, esses estudos eles já são realidade, existem. Os fisioterapeutas estão cientes desses estudos. Eu vejo que pessoas especializadas ainda estão surgindo. Eu acho que está caminhando para aquilo que eu comentei que deveria ser o padrão, né? Todo mundo deveria... a fisioterapia deveria ser especializada, deveria ser profissional... Ele na verdade, né? Profissional de primeiro contato, onde você chega e ele vai ter capacidade de identificar quais são os problemas, e se ele identificar que o problema não é para ele encaminha para o médico, ele faz essa outra questão. Então, assim, e o público de maneira geral, eu acho que está começando a perceber isso, né? Vai em um serviço de fisioterapia onde não tem esse atendimento, e aí ele não gosta tanto, ele vê que não resolveu o problema dele na maioria dos casos, ele procura e aí ele entende que, nossa, de fato a fisioterapia é diferente, né? Ou ele mesmo, na hora que ele precisa de fisioterapia, algum conhecido dele já passou por isso. Ele fala, eu conheço um cara, não vai na fisioterapia padrão, vai procurar uma especializada porque eu já fui e é outra coisa. Eu resolvi meu problema de fato, eu gastei menos tempo, então custo em questão de eficiência e tal é irrelevante porque você pensa que, eu resolvi o meu problema e resolver um problema de saúde, eu acho que não tem preço. É verdade. Saúde é tudo, né? Com eficiência, né? Eficiência em questão de tempo, então eu acho que não tem preço. Dentro desse tema, muita gente nos traz N questões e dúvidas, perguntas. Uma das perguntas que trouxeram foi quais seriam as condições mais comuns que são tratadas, por exemplo, pela fisioterapia. Falando de uma fisioterapia mais não tão tradicional, o que vocês destacariam? Eu acho que, pelo menos no nosso ramo, né, da ortopedia e traumatologia, eu acho que dores, de modo geral, tanto agudas quanto crônicas, né? A dor aguda é aquela dor recente e a dor crônica é aquela dor que já está ali
pelo menos há 3 meses, Muito né? bom. 3 meses ou mais. Então, eu acho que dores é o principal fator, assim, que a gente encontra, que a gente trata na fisioterapia. E dores de modo geral, assim, em todas as articulações, mas acho que as mais presentes é coluna e joelho. Eu diria que são as duas mais presentes. E a gente também lida muito com pós-cirúrgicos, né? Então, as pessoas que necessitaram de passar por uma cirurgia, seja, por exemplo, uma cirurgia de prótese de quadril ou joelho, e aí aquela cirurgia, né? A cirurgia, ela restaurou a anatomia, a articulação da pessoa, mas quem vai restaurar junto com a cirurgia, né? Quem vai restaurar a funcionalidade daquela pessoa, então ela conseguir voltar a andar, ela conseguir voltar a trabalhar, ela ter mobilidade e força de novo para conseguir praticar uma atividade, enfim, é a fisioterapia. Então, acho que esses são os principais pontos, assim, as principais questões que a gente lida muito. Não só por experiência clínica, né, vendo no dia a dia, mas se você for pegar, tem evidências que mostram que, por exemplo, dor lombar, crises de dor lombar, a parte baixa da coluna, ou crises de região cervical, que é na coisa do pescoço, elas têm números altíssimos de afastamento ao trabalho, né? Então, por exemplo, a dor lombar, ela consegue ganhar de vários tipos de doenças em relação a afastamento de trabalho, tempo afastado do trabalho. Então, assim, é um negócio muito prevalente. E dor cervical tá logo ali no ranking. Dor lombar chega a ser superior, e a dor cervical, ela tá logo, vamos dizer assim, próximo, está relativamente próximo. Então, afasta muita gente do trabalho por conta de crises de dor, né? Então, de fato, são coisas que a gente acaba atendendo muito, né? Aparece muito questionamento em relação a isso. E acho que fora isso, aí tem algumas coisas que são um pouco menos comuns, vamos dizer assim. Muitas queixas que as pessoas às vezes não sabem que dá para ser tratado com fisioterapia, por exemplo, são algumas questões relacionadas a labirintite, a crises de tontura. Você tem avaliações específicas que você consegue ter ali algum diagnóstico e conseguir tratar. Ou se você, dentro da avaliação, entender que aquele tratamento não é com fisioterapia, você indica para algum otoneurologista, né, algum médico que consiga tratar essas coisas. Algumas queixas de ATM, dor de mandíbula, essa parte quem atende acaba sendo eu, né, que eu me concentro nessa parte por conta da osteopatia. Então, assim, são coisas que são menos comuns, mas é que às vezes as pessoas também não sabem que o fisioterapeuta trata essas coisas. A gente consegue tratar, a gente tem abordagens para essas coisas. Na verdade, acredito eu que existem inúmeras questões aí de tratamento que a fisioterapia ela pode auxiliar, que as pessoas nem imaginam, que é uma delas que você trouxe agora. Exato. E é fato isso, deve acontecer bastante, né? Sim. Exato. Por exemplo, enxaquecas, dores de cabeça. As pessoas costumam pensar que é só por fatores da cabeça, né? Mas tem muitas dores, né, e lesões da região cervical que levam, por exemplo, a enxaquecas e a dores de cabeça. E aí, se a pessoa não sabe disso, ela acaba indo para tratamentos que, na verdade, não vão ser tratamentos, né? Ela não vai ter ciência de que talvez aquela dor na cabeça, né, ela pode estar vindo da cervical. E aí o tratamento ele tem que ser da cervical. Então a gente na fisioterapia também pega muito isso, né? Pacientes em que tem queixa de tontura, por exemplo, ou de dor de cabeça. E aí acaba não percebendo que isso está vindo da cervical, né? Então até ele perceber isso já se tornou uma dor crônica, enfim. Então a fisioterapia também é importante nessas questões, né? Que, como o Gabriel falou, o mais comum é a pessoa ter uma dor no ombro, na coluna, no joelho, no quadril, e achar que só isso que deve ser tratado com fisioterapia, mas não é bem assim. Muito boa observação. Vitor Q, a Maria manda muito bem, comentou nas explanações, as explicações aí que vocês vêm trazendo. Hoje, quando a gente fala da Pionte, quais são as especialidades que vocês tratam? Bom, então a gente trata, né, na área da ortopedia e trauma, né, a gente trata as dores e lesões de todas as articulações, né, coluna, seja cervical, torácico ou lombar, ombro, membro superior de forma geral, né, ombro, cotovelo, punho e mão, quadril, joelho e tornozelo,
E também o Gabriel aí na vertente da região, né, vestibular, labirinto, cabeça e pescoço. Problemas relacionados de cabeça e pescoço, né? Então, isso é dentro ainda de ortopedia. Algumas coisas são dentro de ortopedia, mas é o que foge um pouco da ortopedia raiz, né? Focada de pescoço para baixo. Tem algumas questões de cabeça que eu também trabalho com isso. Por exemplo, a questão das disfunções de vestíbulo. Quando eu falo de vestíbulo, é o sistema de equilíbrio. Então, problemas com labirintite, por exemplo. A reabilitação vestibular, ela é focada para resolver esses problemas, né? E além disso, a gente também trabalha, né, com a reabilitação pré-operatória e pós-operatória. Então, pacientes que vão passar por uma prótese de quadril ou de joelho, enfim, ela precisa dessa reabilitação pré-operatória, ou seja, para deixar ela preparada, né, para a cirurgia, então com mais mobilidade, com uma melhor força principalmente, e orientada do processo de recuperação, e o pós-cirúrgico, né, o pós-operatório, que é a reabilitação depois da cirurgia. Então, né, um exemplo da prótese. A prótese reconstruiu ali aquela articulação, reconstruiu o joelho. Ela está com um novo joelho. Mas aí a fisioterapia vai atuar fazendo com que ela, com aquele novo joelho, consiga de novo voltar a andar, voltar, né, retomar a força, retomar a mobilidade, né? Então, a gente atua com essas vertentes também. E também, né, a recuperação pós-trauma, né? Então, quando a pessoa ela tem uma fratura e ela fica um tempo imobilizada, então, com esse tempo imobilizada, ela vai perder a mobilidade, vai perder força muscular e, consequentemente, vai perder a funcionalidade, né? Vai alterar a funcionalidade dela. Então, ela ficou um tempo imobilizada, por exemplo, com o tornozelo imobilizado. A gente vai atuar melhorando a mobilidade dela de novo, melhorando a força e fazendo com que ela volte a andar, por exemplo. E também pós-operatório em relação a fraturas, né? Então, a pessoa fraturou e precisou colocar uma placa, um parafuso, né? Então, a gente também atua recuperando essa pessoa depois da cirurgia. Para que eu possa ser atendido por um fisioterapeuta, sempre tem que ter algum tipo de encaminhamento médico. Eu posso ir direto até vocês, por exemplo, e falar, olha, eu estou passando por isso, será que vocês conseguem me auxiliar? Como é que funciona nesse caso? Porque muita gente também tem essa dúvida. Bom, como eu falei, o fisioterapeuta ele é um profissional de primeiro contato. Então, o paciente, a pessoa, ela pode nos procurar primeiro. E já aconteceu isso, né? E aí, a gente faz uma avaliação, né, naquele paciente. A gente coleta todo o histórico, todas as informações, realiza uma série de examinação física, né, de testes, verifica como está a mobilidade, como está a força muscular. E aí, a partir disso, a gente consegue entender se aquele paciente realmente precisa de fisioterapia mesmo, ou, como o Gabriel falou, precisa encaminhar para uma outra especialidade, ou um médico, ou uma outra especialidade, e consegue planejar um tratamento específico para ele, né? Até dessa forma que a gente trabalha. Então, o paciente ele pode, sim, né, ir primeiro com a gente, sem necessariamente, né, um pedido médico. Mas é muito comum que isso aconteça, né? Que o paciente, né, passa primeiro pelo médico, tem o pedido médico e vá com a gente. Mas, de qualquer forma, mesmo o paciente, ele tendo o pedido médico, a gente sempre realiza essa avaliação para o nosso tratamento ser o mais personalizado possível, né? Então, como eu falei, uma pessoa que tem dor no joelho, né? Na verdade, eu atendo 5 pessoas com dor no joelho, na mesma região, até a mesma intensidade de dor, mas cada um tem suas características e cada um vai ter seu objetivo, né? Então, se eu pego um paciente que tem dor no joelho e essa dor está atrapalhando ele nas atividades do trabalho, e eu pego um outro paciente que tem essa dor no joelho, mas está atrapalhando nas atividades esportivas, não tem como eu oferecer o mesmo tratamento. Não dá para ser padronizado. Não, tem que ser personalizado, porque aí o tratamento vai atingir aquele objetivo específico, né? O objetivo de um, retornar ao esporte. O objetivo de outro é retornar à vida normal, conseguir trabalhar melhor, um exemplo. Então, o tratamento ele tem que ser personalizado, porque a gente tem várias técnicas, mas pode ser que a técnica X seja melhor para o paciente tal, e a técnica Y seja melhor para o outro paciente, né? Nem todas as técnicas vão ser aplicadas para todos os pacientes. Perfeito. Essa pergunta que você fez é uma dúvida normal, acho que das pessoas, né? Muitas pessoas elas não sabem que a fisioterapia ela é paciente primeiro, é profissional de primeiro contato, né?
lá fora, pensando em outros países, é até um pouco mais comum de as pessoas saberem disso. Às vezes elas nem procuram um médico, elas já vão direto no fisioterapeuta, porque elas já têm ciência disso, né? Aqui no Brasil, foi como eu falei, acho que ainda está crescendo isso, né? As pessoas ainda estão conhecendo a fisioterapia, o potencial dela, como ela é, então ainda não tem esse costume. Grande parte dos pacientes ainda vem com encaminhamento médico, mas eles poderiam vir direto para fisioterapia, até porque mesmo quando tem a abordagem do médico, o diagnóstico do médico, não exclui a necessidade de ter um diagnóstico fisioterapêutico, né? Que é o que a Maria cinético comentou. funcional, exato, foi exatamente o que ela falou. Então, precisa das duas coisas, porque chega 10 caras com hérnia discais ali, cada um vai ter um tratamento diferente, né? Então, o diagnóstico médico, ele ajuda, né? Vamos dizer assim, ele adiciona informação, mas ele não tira a necessidade da avaliação fisioterapêutica. Gabriel, a Maria comentou em relação a técnicas. Hoje você considera, quando a gente fala da Pionte, fisioterapia, em pontos de técnicas, métodos, algo diferenciado de vocês? Olha, eu posso dizer que talvez seja um raciocínio de união desses fatores, né? Então, por exemplo, é muito comum você ver alguém com a formação de osteopatia, ele focar a avaliação e tratamento único e exclusivamente naquele método que ele aprendeu, que é a osteopatia, né? O cara faz uma formação de um MDT, por exemplo, que é uma outra formação dentro da fisioterapia, e eles têm um modelo de avaliação próprio, né? E aí a pessoa que faz a formação completa, às vezes ele acaba trabalhando com essa formação e faz única e exclusivamente só a avaliação do MDT. Eu acho que o nosso diferencial seria ter o conhecimento de todas essas abordagens e essas realidades, associar com a evidência e vamos dizer assim, tirar dentro do cinto de utilidades a que melhor encaixa para aquele momento. Então, por exemplo, eu trabalho também com aquelas técnicas, por exemplo, de quiropraxia, de manipulação, mas nem por isso eu vou tratar todo mundo com aquilo. Entendi. Né? Então, eu adoro aquela frase que quem só tem martelo, todo problema é prego, né? A gente tem mais que um martelo, a gente tem várias formas de olhar. Então, a gente olha, faz a avaliação, vamos dizer assim, uma avaliação da osteopatia, mas também encaixa um outro modelo de terapia manual, um outro modelo de avaliação ortopédica, faz testes clássicos de ortopedia padrão que são necessários, faz testes de reflexo, entende se está faltando alguma coisa ali aqui e encaixa. É um raciocínio englobado, né? Seria um cuidado assim, multidisciplinar aí, na verdade, de várias especialidades. É isso? Isso. E que faz uma grande diferença, né? É claro, e assim, porque se você não faz isso, né, você olha uma coisa só, né? Então, por exemplo, você faz uma análise biomecânica de movimento, do movimento daquela pessoa, mas você deixou de olhar um monte de coisa, uma questão neural, agora está surgindo com muita força, não agora, né? Na verdade, já tem uns anos, a avaliação da dor em si, né? Da questão neural da dor, e que também é muito importante, mas ela também não exclui todo o resto dos testes ortopédicos que foram feitos e estudados até então. Então, assim, você tem que englobar e saber encaixar. E cada vez mais tem questionários também surgindo que ajudam a quantificar isso, quantificar aquilo. Você tem que ter essas coisas no seu centro de utilidades, porque para um paciente ou outro você vai acabar precisando. Você vai usar, vai separar, né, cada coisinha para cada coisa específica. Eu acho que isso, o principal fator é justamente isso, é saber identificar, né, o que está acontecendo com aquele paciente, qual o objetivo ali, né, dele, né, como que a gente pode ajudar ele, e aí, dentre todas essas técnicas, né, que a gente tem, saber qual técnica, de que forma, né, deve ser aplicada para um tratamento específico para ele. E aí, esse tratamento específico ser o mais resolutivo possível, né? Para que ele tenha um resultado, né? E realmente consiga, além do alívio dos sintomas, voltar à vida dele normal. Eu acho que a ideia geral se resume em olhar a pessoa como um todo, né? Não olhar ela de um ponto de vista específico. Vou olhar ela da medicina chinesa, vou olhar ela da visão da quiropraxia, vou olhar ela da visão do MDT. Não. Na verdade, olhar a pessoa como ela é e o que ela precisa.
né? Não se travar em alguma linha de raciocínio específica. É conhecer as linhas e selecionar o melhor delas. Por isso o cuidado muito minucioso quando a gente fala em relação à avaliação, consulta, necessidade de exames, até para que desenrole todo o tratamento em si. Eu diria que a avaliação é o ponto mais importante. É o ponto mais importante, porque é onde sai todo esse raciocínio, né? Onde você gasta toda essa energia. Sim. Pode complementar, fica à Eu vontade. acho que é na avaliação que a gente consegue realmente identificar tudo que aquele paciente precisa, né? Porque não tem como o tratamento ser personalizado se eu não identifico o que ele precisa, né? O que aquele paciente está passando e o que ele vai necessitar. Então, o tratamento ele só é resolutivo se ele for específico para aquela pessoa. E para ele ser específico, eu tenho que avaliá-lo, identificar todas as características dele e tudo que ele está necessitando, quais alterações ele está apresentando. E aí, cada ser é único, né? Como eu falei, ele pode ter a mesma dor que o outro. Mas, para começar, que a dor é uma experiência única, né? Então, para ele vai ser diferente e ele vai ter as características dele e o objetivo dele, as demandas dele, né? Tanto esportivas quanto de atividades, enfim. Então, a gente, para ter um tratamento resolutivo e personalizado, precisa dessa avaliação. Rogério Tac também está com a gente aqui no podcast executivo. Obrigado pela sua participação. Uma tarde para você, Rogério. Ele comenta aqui, ó, um abração a todos aí, acompanhando também aqui as explanações e informações que vocês vêm trazendo. Uma questão aqui para o Gabriel, que na verdade quem nos traz é o Rodrigo. O que é osteopatia? Como que ela se difere em relação a outras formas de tratamento manual? A osteopatia, ela foi, na verdade, foi criada por um médico, né? Ela é antiga, é 1800 e alguma coisa, não vou lembrar a data exata, tá? Foi criada nos Estados Unidos por um doutor chamado Dr. Andrew Taylor Still. Não sei se a pronúncia está certa do nome, né? Mas ela foi criada por ele e a ideia da osteopatia era basicamente estimular o equilíbrio corporal de forma natural, sem usar medicamentos, né? Então, ele tinha as leis da osteopatia, onde tem várias leis, lei da artéria, lei cura natural, né? A autocura que eles chamam, né? E se resume basicamente em você conseguir tirar obstáculos que o corpo está tendo para alcançar essa melhora, né? E a partir do momento que você tira esses obstáculos, ele melhora sozinho, né? Então, e isso feito de forma manual. Então, vamos dar um exemplo. O cara ele está com uma dor torácica, isso dentro da linha da osteopatia, né? O cara está com uma dor torácica, que talvez seja porque ele anda mancando, e esse andar mancando é porque ele tem alguma alteração de movimento no quadril. E aí o osteopata avaliou isso, e tecnicamente ele vai melhorar essa mobilidade do quadril, e sem mexer na torácica, a dor da torácica dele melhora. Aí, obviamente, que ele avalia a torácica dele, se existe a necessidade de fazer algum procedimento, e não existindo essa necessidade, ele não faz, né? Então, eu acho que a osteopatia, ela é essa visão, essa forma de você olhar, não necessariamente ficar focado em técnicas manuais, né? Ele é uma forma estratégica de você olhar e avaliar esse paciente. E dentro da osteopatia, pensando como que ela se diferencia, porque dentro da osteopatia a gente usa as técnicas de Quiro, por exemplo, né? E aí fica a pergunta, qual a diferença, né, em relação a Quiro? É porque tem essa visão de vamos dizer assim, correlações, né, de você olhar o corpo como um todo, mas não só isso, como também a osteopatia, ela, como foi feita por um médico, tem as questões viscerais também, né? Então tem as manipulações pensando em vísceras e órgãos, né? E como tentar movimentar ou tentar diagnosticar alguma influência de um órgão em algum sintoma, como que isso pode ajudar na questão, né? Tem em questão de nível de evidência, questão de estudos,
É questionável essa questão dos órgãos, né? Porque tem muitas técnicas, algumas técnicas dentro da osteopatia funcionam, outras ainda não têm uma comprovação científica tão assim, mas existe essa visão, né? Então, eu trabalhando, eu vejo, por exemplo, essa parte de órgão importante para você conseguir fazer um diagnóstico diferencial. Então, por exemplo, o cara está com uma dor torácica, será que essa dor torácica não é causada por conta de algum problema de saúde em algum órgão dessa pessoa? Porque se for, muitas vezes a minha abordagem ela é limitada, né? Eu consigo trabalhar muito bem osso, músculo, mas a parte de órgão, a gente tem essa questão de ser meio nebuloso, a gente não sabe o quão eficiente a gente consegue ser trabalhando com essas coisas, né? Então, é isso. A osteopatia ela inclui uma busca de saúde de maneira geral, de diagnóstico de saúde, entender órgão, entender o corpo como um todo mesmo, né? Então, buscar todas as relações que esse corpo tem para resolver um problema. Quer complementar, Maria? Eu acho que é isso. Na verdade, eu não estudo osteopatia, mas eu acho que um exemplo clássico que, né, para resumir, é que, por exemplo, mulheres vão entender. Quando eu tô no período menstrual, eu sinto muita dor na lombar. Só que isso não significa que eu tenho um problema na lombar, e sim que a região tá sensibilizada por causa do meu útero, por exemplo. Então, acho que isso exemplifica o que eu acho quis dizer. que o exemplo que ela deu foi perfeito. Claro, é exatamente um órgão manifestando no sistema musculoesquelético. Que, de fato, não seria um problema... Sim. Exato. E aí isso ajuda no diagnóstico de diferencial, por quê? Porque se uma mulher, por exemplo, chega com um problema no útero, né? Esse problema no útero pode se manifestar em forma de dor lombar, por exemplo. Então, aí o fisioterapeuta, ele fica tratando só a lombar, só que aí o fisioterapeuta osteopata, ele tem um olhar melhor em relação a isso. Um cuidado mais minucioso, né? Isso, exatamente. E aí, ele realiza ali o tratamento fisioterapêutico, mas aí ele percebe que tem uma influência uterina. E aí ele, por exemplo, indica para um ginecologista avaliar melhor. Então, é em relação a isso também, né? E aí, se o tem cara, diferencial. Se o cara não tem essa visão, ele fica ali tratando no lombar e não tem resultado. E aí a pessoa fica desesperançosa, né? Porque, caramba, eu tô fazendo 20 sessões de fisioterapia e não mudou nada. Já contratou uma fisioterapia um pouco mais cara, né? Já foi um lugar mais especializado e a pessoa tá ali lombar, fazendo as melhores técnicas para lombar. Mas não é lombar, é um outro problema. Perfeito, claríssimo o seu exemplo. Ó, a Sandra também participando com a gente. Um abraço, Sandra, obrigado pela sua participação. Osteopatia, ela pode auxiliar tratamentos de condições musculoesqueléticas? Na verdade, sim. É o corpo como um todo. Vou falar que talvez a parte musculoesquelética seja a que mais tem evidência da eficiência do tratamento da osteopatia, né? Então, por exemplo, essas técnicas, mobilizações de quadril, de devolver movimento dentro da osteopatia, elas são muito eficazes. Tanto que grande parte dos fisioterapeutas que têm a formação e especialização em musculoesquelética, muitos deles, eles fazem o primeiro ano de osteopatia só para aprender as técnicas, só para ter um pouquinho da visão, um pouquinho das técnicas musculoesqueléticas. Então, às vezes você vê várias pessoas com a osteopatia dentro da formação, mas eles fizeram só o primeiro ano, que é a parte do músculo esquelético, né? Que é justamente para poder beber um pouco dessa fonte e ajudar nos resultados nos trabalhos do dia a dia, né? Uma outra questão que surgiu muito como dúvidas sobre a fisioterapia musculoesquelética. As técnicas e abordagens, elas são diferentes de uma fisioterapia tradicional? Eu acho que em relação a isso, eu acho que você ser especialista em musculoesquelética, né, em ortopedia e traumatologia, você tem um diferencial em relação a realmente o tratamento ser voltado ali para um resultado, né, realmente efetivo e que aquele paciente tenha um resultado até a longo prazo, né? Então, acho que a diferença é você conseguir tratar aquele paciente de uma maneira mais eficaz do que fazer uma fisioterapia mais geral, assim, generalista, né? E aí, dentro da fisioterapia musculoesquelética, a gente tem, né, várias técnicas ali para tratar aquele paciente. E aí são técnicas de terapia manual, exercícios, né, exercícios mais específicos, tanto de fortalecimento muscular ou de mobilidade,
né? Então, acho que a principal diferença é você oferecer um tratamento específico para aquele caso. Ó, a Viviane pergunta assim, como que a Pionte ela consegue determinar melhor um plano de tratamento para um determinado paciente? É feita uma avaliação, né? Justamente. É aí que tudo acontece. É o que a gente falou, né? A avaliação é a parte mais importante, né? Então essa avaliação dura 1 hora, dependendo da situação pode durar mais, né? A gente padroniza, tem que padronizar em 1 hora, mas às vezes a gente tem necessidade de fazer testes, de ir perguntando, de buscar raciocínios e tudo isso leva um tempo. Então a partir dessa avaliação que a gente consegue ter uma avaliação e aí soma com a experiência que a gente tem, que a gente vai ter uma noção de, pô, esse tratamento vai ser longo, esse tratamento vai ser curto, ele precisa de algumas sessões, precisa de algumas técnicas. Aí, dependendo do tipo de problema, a gente já entende que, pô, essa pessoa vai precisar de um planejamento estratégico, um tratamento mais longo, né? Então, é isso, né? Isso independente da especialidade, na verdade, sim, né, Maria? Sim, Claro. eu acho que isso deveria ser o padrão da fisioterapia, né? Eu acho que todo fisioterapeuta deveria realizar uma avaliação para conseguir planejar o tratamento daquele paciente. E aí a gente, né, sempre, como o Gabriel falou, a gente sempre realiza, né, nossa primeira sessão, né, nossa primeira consulta é essa avaliação, onde a gente, né, tira todo aquele tempo para coletar todas as informações, examinar o paciente, analisar exames, né, de imagem, enfim, que o paciente tenha, caso ele tenha. E aí, a partir disso, traçar quais condutas, né, quais técnicas a gente vai usar, qual vai ser o exercício, né, tal exercício para usar naquele paciente, ele pode realizar tal exercício, ele não pode realizar tal exercício, qual seria mais indicado para ele. E além disso, né, além da avaliação, na verdade a gente sempre acompanha o paciente, né, então o paciente ele vai, né, no tratamento muitas vezes 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e a gente está em constante acompanhamento daquele paciente, né, então a gente sempre recebe aquele feedback, olha, na última sessão foi assim, assim, assado, fiquei bem, ou senti alguma coisa, tal. Então a gente está sempre em um acompanhamento com o paciente, né, pra gente realmente, né, do começo ao fim, ter um tratamento em que ele tenha resultados, né. Essa sua observação é interessante porque o que trouxeram aqui, ó, o papel da educação do paciente na fisioterapia para o êxito do tratamento. Então é fundamental ele estar também inteirado ali. Tem que existir uma cumplicidade entre o profissional e esse paciente também, né? Sim. Não só ali naquele momento que estão com vocês, mas principalmente fora. E trazer tudo o que acontece, que é o que você observou. Exatamente. As pessoas falam muito da aliança terapêutica, né? A aliança que você forma com aquele paciente que muitas vezes é totalmente imprescindível para que você tenha os melhores resultados. E essa questão da orientação, da educação, existe, ela é muito importante, porque, por exemplo, você vai tratar um paciente com dor crônica, que ele está com dor ao longo do tempo, ele não vai ter um resultado, não vai fazer uma técnica mágica e ele vai sair 0 bala dali de uma hora para outra, né? Às vezes ele está com anos com aquela dor, então, assim, você tem que orientar ele em questão de resultado, como é que vai ser o processo. Nas crises de dor, você tem que explicar exatamente o que aconteceu. Você teve essa crise, porque isso é um processo natural, a gente tem que explicar os processos, né? E isso fortalece a aliança e faz com que ele tenha mais segurança ao longo do tratamento. Eu acho que na avaliação, né, além da gente conseguir traçar como vai ser o tratamento, a gente deixa muito bem orientado o que está acontecendo com ele. Então a gente faz ele entender o que está acontecendo, como que vai ser, né, dali a algum tempo, o que é esperado do tratamento, como que vai ser o tratamento. Então a gente deixa ele ciente do que está acontecendo com ele e como que ele vai se recuperar, né? Eu acho que isso é importante. A pessoa ela ter a consciência do que está acontecendo com ela, eu acho que é muito importante. Não é apenas impor um tratamento sem ele entender o porquê daquilo. Por que ele tem que fazer tal técnica? Por que ele tem que fazer o fortalecimento? Por que ele tem que melhorar a mobilidade? Não é assim. Então, a gente sempre deixa o paciente muito bem orientado quanto a isso. O que vocês consideram ainda como grandes desafios? Olha, um dos maiores desafios que eu acho que a gente encontra é a comunicação entre profissionais dentro da área da saúde, né? Então, muitas vezes, colegas médicos, nutricionistas, educadores físicos,
Se você é psicólogos, eu acho que não existe uma comunicação muito boa desses casos. Tem pessoas que precisam de atendimentos multidisciplinares, vamos dizer assim. E eu acho que essa conexão do multidisciplinar ela ainda não acontece tão bem, né? Existem alguns modelos de clínicas que tentam encaixar esse modelo multidisciplinar, mas não é fácil. Não é fácil você ter esse atendimento multidisciplinar. E a pessoa que ela vem te procurar, às vezes ela necessita disso e ela não tem, vamos dizer assim, ela não consegue ter essa visão do tratamento Um direcionamento todo, né? mesmo, né? Esse direcionamento, essa ideia da multidisciplinaridade. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. Eu acho que em relação a as pessoas entenderem o valor da fisioterapia, eu acho que culturalmente ainda está se desenvolvendo isso, então essa é uma coisa que a gente enfrenta também bastante, do entendimento da fisioterapia especializada, de todas essas questões. Então eu acho que talvez esses sejam os maiores desafios, né? Eu acho que também um dos desafios é as pessoas entenderem que para ela procurar um fisioterapeuta, ela não precisa estar com uma dor gigante e super limitado. É uma coisa que as pessoas ainda não entendem, assim, mas acho que é uma cultura de forma geral, né? Não sei se do brasileiro, mas muitas vezes as pessoas nos procuram já quando ela está com uma dor que está super limitante. E assim, se ela tivesse procurado antes, no início, talvez o tratamento seria muito mais fácil, muito mais rápido, ou não chegaria ao ponto de precisar de um procedimento invasivo, enfim. Então, eu acho que um dos desafios é as pessoas entenderem que a fisioterapia também não é só tratar quando já está muito mal, e sim até por um lado preventivo também. Então, o paciente que vai praticar um esporte, por exemplo, ele vai praticar uma corrida, ele nunca se condicionou a isso, nunca fez exercício físico, enfim, e aí já parte para uma corrida. E aí, por que não procurar o profissional antes para orientá-lo, para preparar ele àquela atividade e prevenir lesão, ao invés de ir correr e ter uma lesão, e aí depois dessa lesão já instalada, e muitas vezes até espera, né, a lesão instalou, começou a dor, mas não, isso vai passar, é só uma dorzinha e tal. E aí, por que esperar chegar num nível tão intenso e pior para procurar o fisioterapeuta? Né? Prevenção fundamental, né, o que a Maria trouxe, Gabriel. Eu acho que essa é uma questão que ela precisa ser debatida, né? Ela precisa acontecer mais vezes, né? É interessante que tem algumas pessoas que já têm essa ideia, que eles já vêm de forma preventiva, antes de começar algum esporte, alguma coisa assim do tipo, mas é de longe o que é ideal, né? De longe o que é o ideal. As pessoas deixam a coisa acontecer, e não só deixam acontecer, levam a coisa acontecendo por muito tempo, até chegar num ponto que é totalmente limitante, aí sim que elas tomam atitude para resolver. Mas não deveria ser assim, né? É o exemplo da dor de dente, né? Você vai procurar o dentista quando está com dor de dente, não faz aquela visita regular, que é importante para saber se tudo está bem. Exato. Isso é quase em todas as áreas da saúde. Maria, uma mensagem, se pudesse deixar aqui uma mensagem, uma observação, o que você deixaria para o pessoal que está nos acompanhando? Eu acho que é cuidar da saúde, acho que é o principal. Não deixem a saúde para segundo plano, porque eu acho que as pessoas, né, acho que é cultural mesmo, a gente sempre deixa a saúde em segundo lugar. Então, preciso trabalhar, né, a gente coloca outros compromissos na frente, e óbvio que é importante trabalhar, é importante, né, mas cuidar da saúde também é essencial. Então, cuide da sua saúde e valorize isso, sabe? Coloque, não tenha medo de investir na sua saúde, porque a saúde é tudo. Se você não tem saúde, ou se você está com a saúde comprometida, como você vai conseguir trabalhar, por exemplo? Como você vai conseguir viver, né? Sei lá, brincar com os seus filhos, brincar com seus netos, enfim. Então, acho que valorizar a saúde e colocar um pouco a saúde mais em primeiro plano do que em último, acho que isso seria o essencial, assim. Gabriel. Eu acho que, complementando isso que ela falou, acho que tanto eu quanto a Maria, a gente trabalhou em hospital num certo período da nossa vida, e a gente viu gente que tinha muito dinheiro, mas não conseguia sair da cama, né? Por conta de diversos problemas de saúde. Então, assim, no final das contas, você tira esse raciocínio pra você, né? Você leva pra vida, tipo assim,
Pra que serve todo esse dinheiro? Se você não consegue sair da cama, se você não tem saúde para aproveitar isso. Às vezes a pessoa está entubada em estado vegetativo, ela não tem usufruto de nada do que ela construiu. Então, assim, no final das contas, eu acho que isso é o mais importante. Você ter a capacidade de você se movimentar livre, sem dor, sem incapacidade, podendo pegar filho, brincar com neto, eu acho que isso não tem preço. Ó, Felipe K. deixou o seu alô, um abraço para esses dois mestres físios acompanhando. Obrigado, Felipe, pela sua participação. O Jean Gabriel também. Recomendo os dois, ótimos profissionais. Obrigado, Jean. Legal. E o VitorChé também, olha, muito bom o podcast, conteúdo de qualidade, é garantido ainda mais com esses dois. Grandes físios também, deixando elogio do trabalho, da capacitação de vocês, participando aí dessa edição do podcast executivo. Queria agradecer demais, hoje recebendo o Gabriel Pionte, Maria Carolina, ambos fisioterapeutas, fazendo parte aí, né, da família, comandando a parte principalmente também da gestão, dos cuidados, da Pionte Fisioterapia, faz um trabalho de grande diferencial voltado à saúde, à qualidade de vida, bem-estar, atacando mesmo a fonte, o problema, porque senão, né, não adianta. E em nome do canal, eu queria agradecer demais a vinda de vocês, a participação. Parabéns pelo trabalho de vocês, que continuem fazendo a diferença aí na vida das pessoas, para que as pessoas possam viver melhor. Quer deixar um abraço? Fica à vontade. Queria agradecer aí o convite, a oportunidade de estar aqui. E obrigada a todos que assistiram a gente, que dedicaram um pouco do tempo para nos escutar e aprender um pouquinho sobre. Eu acho que faço das minhas palavras as mesmas da Maria, né? Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que nos conhece, que sabe do nosso trabalho, que nos apoia, e muito obrigado, né, por todos que assistiram. Acho que é isso aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. E o nosso muito obrigado sempre pelo carinho de vocês aí, sempre antenados nas nossas edições, acompanhando aí a informação em primeiro lugar. Para todos vocês, um ótimo feriado, obrigado, um abraço, tchau, tchau.